A partir de agora, dicas de coaching com Youssef Zaiden Filho. Rádio Cloud Coaching. Olá, amigos e amigas da Rádio Cloud Coaching. Estamos aqui hoje começando o nosso programa Dicas de Coaching, que nós vamos ao longo do tempo estarmos juntos para falar algumas dicas sobre coaching. E estou aqui hoje para estrear o nosso programa. Um programa muito importante que vai trazer para as pessoas grandes dicas da sua carreira, para a sua vida e assim tudo mais. Bem, eu quero começar me apresentando, lógico, primeiro programa, me apresentar aqui, estreando aí na Rádio Cloud Coaching, muito bacana isso. Meu nome é Youssef Zaiden Filho, eu sou palestrante, advogado, professor, filósofo, senior coach e consultor. Eu sou sócio proprietário da IZF Coach Desenvolvimento Humano, sou consultor parceiro da Giovannone Internacional, consultoria, parceiro também de negócios da UAP INV em Portugal, de João Catalão e Ana Penin, diretor e coordenador da Faculdade de Filosofia da Faculdade Sofia, aqui de Campinas, São Paulo, professor em cursos de MBA da Franklin Covey, da Sustentar, Escola de Negócios de Joinville, da Connect, lá do Paraná, Maringá, e na área de desenvolvimento humano, colunista da revista Cloud Coaching, coautor do livro Empreendedorismo para Jovem, da editora Atlas, a editora Ideias e Letras, e Diálogo de Gestão, da JML, e outras coisas aí, como Atitude ao Me, trazendo algumas coisas como coautoria dentro desses livros. Eu fui consultor da Franklin Covey, Brasil e Tríade PS por mais de 10 anos e presidente do INTEF, Instituto Meus Tostões de Educação Financeira, que é uma UCIP, e da ONG Embaixadores da Prevenção. Eu trabalhei durante 25 anos em duas grandes organizações, a Unilever e a Johnson & Johnson. Fui ganhador do Prêmio Internacional Ibero-Americano Nevado Solidário de Ouro, categoria Coaching 2019 e 2020. E também considerado embaixador da paz e do social do Comitê Mundial da Paz, concedido em novembro de 2020. A minha formação, tenho mestrado na área de tecnologias emergentes de educação pela Munster University da Flórida, direito pela Universidade de São Francisco, licenciado em filosofia pelo Centro Universitário Claretiano, MBA em gestão de processos industriais pela Unicamp, especializado em desenvolvimento gerencial, negociação e logística pela FGV São Paulo, liderança pela Franklin Covey, Estados Unidos. Senior Coaching e Carreira, certificado internacional pelo ICI, Integrate Institute, e Coach de Excelência e Negócio pela Academia Emocional de São Paulo. Coach de equipe pela Next Global da Argentina, mentoring pela Global Mentoring Group, franquias pela Franchise University de São Paulo, empreendedorismo pelo Empretec Sebrae, agente do terceiro setor, Escola Aberta do Terceiro Setor, entre vários outros cursos. Bem, nesse programa de início, eu quero trazer para vocês qual vai ser a tônica do nosso programa, dentro dessa caminhada que vamos fazer juntos aí na Rádio Cloud Coaching. Estamos saindo de uma pandemia que durante 2 anos assolou o mundo inteiro, né? Tivemos muitas mortes, muitas coisas, empresas fecharam, muitas pessoas perderam seu emprego, mas estamos saindo dessa. E aqui estamos e vamos tentar de uma forma muito mais rápida, porque o próprio século XXI trouxe uma grande mudança de paradigma para a gente. 3 pilares suportam esse nosso século XXI, que nada mais é do que o primeiro pilar, a velocidade com que as coisas acontecem. Isso aí foi dito no Fórum Econômico Mundial em 2015.
O segundo pilar é o conhecimento profundo, ou seja, nós precisamos ter conhecimento profundo hoje, não dá mais para não ter conhecimento. Quem não tiver conhecimento está fora do mercado de trabalho. E a terceira é a tecnologia. Tecnologia vem para auxiliar as duas primeiras, que é tanto a velocidade com que as coisas estão ocorrendo e também nos ajudar nas questões de pesquisa e aprofundamento, estudo, que é o conhecimento profundo. E a tecnologia, nós temos aí a tecnologia de primeiro mundo, técnica, tem tudo para que a gente possa realmente caminhar. E nesse primeiro programa, e durante os programas, os menores, que nós vamos estar dando algumas dicas, né, para que a gente possa estar se desenvolver o nosso potencial e trabalhar com pequenos programas também de coaching na rádio e para a gente colocar em prática tudo isso que nós estamos vendo nesse programa grande nosso aqui. Eu quero trazer para vocês o que os grandes pensadores vem trazendo no mundo em que nós estamos vivendo, como na área de liderança, na área de competência, na área da psicologia, em todas as áreas do nosso desenvolvimento humano, até na física quântica, se for possível. Mas vamos começar o nosso programa pensando agora que estamos saindo dessa pandemia, de como nós vamos trabalhar exatamente a questão das nossas competências, dos nossos talentos. E isso é muito importante, pois agora nós vamos começar uma nova jornada na nossa vida. E como eu disse anteriormente, nessa jornada nós precisamos fazer um grande inventário de nossas competências e de nossos talentos. E primeira dica para vocês, vem de um livro chamado Descubra os Seus Pontos Fortes. Descobrir os seus pontos fortes, o autor é o Marcus Brington e Donald Clifton, são PhDs. Eles trazem nesse livro uns testes para que a gente possa realmente estar trabalhando todos os nossos pontos fortes. E como a gente começa como coach sempre como uma pergunta, como funciona e como eu faço para completar esse teste e tudo mais. No livro você tem toda essa explicação, ele vai te ajudar a você desenvolver os seus pontos fortes. E se quiserem também eu posso estar ajudando nessa questão dos pontos fortes que nós vamos trabalhar. Na verdade, esse nosso programa ele vai estar trazendo 34 temas que estão ligados à questão dos pontos fortes e do teste dos pontos fortes. E você pode fazer isso aí, também esse teste, montando esse quebra-cabeça em cada uma folha escrita, todos os talentos, dê uma nota para você de 0 a 10 e veja se você consegue ver em você mesmo quais pontos fortes você tem. Quais são os mais fortes, quais são aqueles que eu preciso desenvolver mais, porque eles são fundamentais. E nós vamos trabalhar 34 desses temas durante toda a nossa programação. Então, vou começar listando os 34 temas para que a gente possa estar trabalhando nessa questão da nossa jornada. Então, nós vamos trabalhar a adaptabilidade, a questão analítica, ativação, autoafirmação, carisma, comando, competição, comunicação, conexões, contexto, crença, desenvolvimento, disciplina, empatia, estudioso, excelência, foco, futurista, harmonia, ideativo, imparcialidade, inclusão, individualização, input, intelecção, organização, pensamento estratégico, positivo, prudência, realização, relacionamento, responsabilidade, restauração e significância. Gosto muito desse último ponto forte, é um dos meus pontos fortes, eu vou aqui trazer para vocês um pouquinho da minha história, né? A significância, ele me chamou muito a atenção, hoje é um dos meus mais altos pontos fortes que eu tenho na minha vida. Quando eu
trabalhava como executivo, porque eu tenho uma experiência boa na área de executivo e também na área acadêmica, essa é a minha vantagem, por ter trabalhado 25 anos no mundo corporativo e agora trabalho no mundo das universidades, né, no mundo da teoria, trazendo tudo isso como uma força que é muito importante. A significância teve um papel fundamental na minha vida. Eu tive um grande mentor, que foi o Dr. Stephen Covey, o autor dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Sem dúvida nenhuma, um cara de peso, porque durante muitos anos da vida dele, ele morreu em 2014, mas ele era tido como a 7ª pessoa mais influente nos Estados Unidos na área de liderança. E um dia perguntei a ele como eu poderia ser famoso como ele. Ele disse: ter sucesso, ter fama, dura muito pouco. O importante na vida é você ter significância. E o que significa significância? É ter propósito, é ter um sentido na vida, é saber para onde você quer ir. E a dica de coach de hoje para você é exatamente isso. Onde você está hoje nesse mundo que nós estamos vivendo? O coaching, ele olha para o futuro que vem aí, o futuro que emerge na nossa vida. Olhe para o futuro. Mas o futuro hoje, ele não é mais um futuro daqui 10, 15, 20 anos. Por que não? Porque a velocidade com que as coisas estão acontecendo, eu olho agora, eu consigo olhar o final do ano. Estamos já no mês de abril, né, no 4º mês de um ano de 12 meses. Então, como eu quero chegar no final do ano? Que propósito eu vou querer atingir? Que metas eu quero atingir? Então, ele disse isso. E descobrir os nossos pontos fortes é uma das coisas mais importantes na vida das pessoas. Nós não podemos deixar de fazer com que isso aconteça. Quero também trazer para vocês, já dei dica de 2 livros hoje, né, um dos pontos fortes, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e depois que nós passarmos por essa jornada dos pontos fortes, eu quero trazer um outro livro de cabeceira meu, que é chamado, aqui no Brasil, chama-se A Lei do Triunfo, Napoleão Hill, um dos grandes autores que eu sigo muito. E ele tem um livro, esse livro, A Lei do Triunfo de Napoleão Hill, são 16 lições, é um curso, gente. E o primeiro e o grande é o Mastermind. Mastermind é como nós trabalhamos a nossa mente. A mente é separada do cérebro. Mente é aquilo que faz a gente pensar, cérebro é a máquina. Eu poderia comparar isso com um computador. Mente é o nosso software. E o hardware, que é a máquina em si, que é o computador, é o nosso cérebro. E essas 16 lições, nós vamos também passar por elas. São lições importantíssimas na nossa vida. São lições que nós poderemos estar realmente trabalhando com muita vontade nessa questão de estar se autodesenvolvendo. Não dá mais para a gente esperar que o desenvolvimento tenha dependência de alguém para você se desenvolver. Você é o único responsável pela sua vida. A vida é sua. Não é mais nem seu pai, nem sua mãe. Ele foi responsável por você até uma certa idade, quando ele te ajudou a encaminhar na vida em que nós estamos hoje. A organização que você trabalha não é responsável pela tua vida. Você escolhe, você tem o poder de escolher. Isso, Viktor Frankl, ele é um dos caras que mais ajudou. Eu gosto muito, leio tanto Viktor Frankl, que ele realmente viveu no campo de concentração e descobriu a última das grandes liberdades humanas, que é a liberdade de você poder fazer escolha. Entre o estímulo que o mundo te traz e a resposta que você vai dar, você tem um espaço entre esses 2 pontos, que o espaço seu é exatamente o espaço que você tem o poder de escolher a resposta que você quer dar para aquele estímulo que o mundo te trouxe. Então, esse é uma grande coisa que nós vamos estar vendo tudo isso na nossa vida, nesse programa, para que a gente possa realmente estar trabalhando de forma bacana, trabalhando de forma muito forte. Esse programa de seus pontos fortes, ele é revolucionário e que mostra como a gente pode desenvolver os nossos talentos especiais e das pessoas que você lidera. Para ser um líder, você primeiro precisa liderar você mesmo em primeiro lugar. Depois você consegue liderar os outros. Eu estudei durante mais de 20 anos o ser humano, todo ser humano. E nos últimos 9 anos eu consegui mapear o ser humano.
E como é que eu consegui mapear o ser humano? Estudando todos esses grandes mestres. Depois, ao longo dos programas, eu vou falando um pouquinho de cada um desses mestres, trazendo o que eu aprendi com cada um, e que com certeza servirá de uma forma de você também olhar para esse lado e servir como modelo para você seguir a sua jornada, fazer a sua jornada acontecer. E quando eu estudei o ser humano, eu percebi que o ser humano tem 4 dimensões fundamentais. A primeira dimensão do ser humano é a dimensão mental. Aquela dimensão mental é onde a gente olha o mundo de uma forma e toma as decisões, você busca na tomada de decisão, e isso depende da sua inteligência emocional, depende das suas crenças que você tem, depende de como você se comporta, depende da sua cultura que você vive, no ambiente em que você vive. Então, esse é o lado mental do ser humano. E depois eu vou trazer bem fortemente todos os princípios que estão ligados a essas 4 dimensões. Nós temos uma outra dimensão, chamada dimensão do coração. O coração, como muita gente não sabia, mas a psicologia já descobriu isso, ele também pensa, ele fala, ele emociona. Então, o coração está ligado a 2 tipos de relacionamento. O primeiro relacionamento é comigo, eu comigo mesmo. Quais são os meus talentos? Quais são os meus pontos fortes? Aonde eu quero chegar nesse futuro que emerge? Esse é o meu relacionamento. Quem sou eu? Essa é a grande pergunta. A pergunta de $1 bilhão é essa: quem sou eu? Se você descobrir quem é você, meio caminho andado para você chegar a $1 bilhão. E depois, tem o mais alto nível de relacionamento, que é o interpessoal, onde nos relacionamos com os outros. Se eu conheço quais são as minhas necessidades, quais são meus pontos a desenvolver, quais são meus pontos fortes, eu com certeza vou enxergar nos outros o ponto forte deles também. E vou ajudá-los a encontrar esses pontos fortes, porque às vezes a gente não tem a mínima noção de quais são os nossos. Então, trazer à tona os pontos fortes, a qualidade e o talento das pessoas é um alto grau fortemente de responsabilidade da liderança. O terceiro é a questão do corpo. O corpo físico, nosso, o corpo. Olhando para a parte física do ser humano, o corpo, ele depende de 3 coisas básicas. Você depende da saúde. Você doente não faz nada. Quantas pessoas estão doentes em hospitais? O que elas produzem? O que elas pensam? Qual é o futuro delas? Não tem, porque a doença, ela tira essa energia, essa força nossa, e ela é fundamental para que a gente tenha isso na nossa vida. Então, eu preciso da saúde, preciso de uma boa alimentação, preciso do exercício físico, preciso manter essa energia, preciso manter esse corpo de pé. Essa é a primeira necessidade da parte física do corpo. A segunda parte física do corpo está ligado à carreira, está ligado aonde eu quero ir. Porque eu nasci, eu tenho um certo tempo de vida. Quando nasci, primeiro dia que eu nasci, já comecei a morrer. Eu não sei quanto tempo eu vou levar, mas eu tenho, dentro do viver e do morrer, um tempo que ao longo dessa vida nós vamos adquirindo experiência e essa vida vai passando. E eu preciso pensar na minha carreira, aonde eu quero chegar, para não chegar aos 65 anos, 70 anos de idade e não ter nada na vida, não ter produzido nada, não ter deixado nenhum legado. Isso mata as pessoas. E a última questão é a questão financeira do ser humano, é físico. O dinheiro é fundamental para a felicidade, para tudo. Quem diz que dinheiro não traz felicidade? Lógico que ele traz. Você pode não comprar a felicidade, mas ajudar a você buscar a felicidade que você quer. Então, eu preciso entender de finanças e dinheiro. Toda a organização ela é medida pelo lucro líquido. E qual é o seu lucro líquido? Aqui eu tenho uma parada que eu preciso falar para ti. O novo paradigma do século XX é você é uma empresa, é o você limitada, dentro de outras empresas. Ninguém mais vai tomar conta da sua vida senão você. E a última dimensão do ser humano é o lado espiritual do ser humano. É o lado onde você está ligado à sua missão, onde tem os seus valores, a sua visão, os seus sonhos. Tudo isso faz parte da onde você quer chegar, qual é o sentido da tua vida. Esse é o lado espiritual. E por incrível que pareça, as nossas 4 dimensões, as organizações também têm. Pode olhar,
elas têm as mesmas dimensões. Por quê? Porque elas são feitas de pessoas. Elas têm diferente, nós temos RG, e eles têm CNPJ. Nós temos CPF, né? E eles têm CNPJ. Então, gente, isso é o que nós vamos estar tratando nesse programa chamado Dicas de Coaching. Não deixem de acompanhar. Tá? E dentro desse programa, há outros pequenos que vão ser apresentados, que eu vou elucidando um pouquinho cada um deles. No primeiro programa, pequeno, que vai estar também gravado para vocês, nós vamos trabalhar da primeira questão, chamada adaptabilidade. Tá bom? Gente, um grande abraço. Foi um prazer iniciar essa jornada com vocês aqui na Rádio Cloud. Na rádio nossa chamada Cloud Coaching. Eu vou estar aqui com vocês sempre nessa caminhada e espero que em breve nós podemos estar falando já do segundo ponto forte e assim toda semana estaremos trazendo um ponto forte para você se desenvolver. E vamos falando também de outras matérias como talento, trazendo outros autores aí, tá bom? Um grande abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Termina agora o programa Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho. Rádio Cloud Coaching. Ouça Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho. Sempre às segundas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na terça, às 15 horas e na quarta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.